boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Hoje é dia de Grêmio, é dia de Inter, só tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio querendo vaga direta a Libertadores, mas do outro lado está o Flamengo, que ainda sonha em ser campeão brasileiro, e o Internacional volta para a zona de conforto, pode-se dizer assim, Caco? O estádio Beira-Rio, boa tarde. Podemos, boa tarde. Zona de conforto do Internacional, que joga em casa e ainda não perdeu, mas hoje não pode nem empatar, porque se o Palmeiras ganha, colocando com os resultados, claro, do Flamengo com o Grêmio, a possibilidade do Palmeiras ser campeão até hoje. Mas o Internacional tem que se concentrar, o Inter, no seu G4, vencendo o jogo. Se o São Paulo perde, o Inter está no G4, depois vai pensar em brasileiro. Hoje tem que se concentrar no Atlético Mineiro, a mesma coisa vale para o Grêmio contra o Flamengo. Invencibilidade agora só interessa a vitória, o empate já não é mais negócio para o Inter, né? O Inter que quer vaga direta, que ainda pode ser campeão brasileiro, tudo é possível neste Brasileirão. E quem está na concentração do Inter é Gabriel Correia. Eu já ia chamar Matheus Dávila, mas não, é Gabriel Correia. Gabi tá lá na concentração do Internacional. O Inter que ainda não largou a toalha nessa ideia de ser campeão brasileiro, não é, Gabi? Tudo bem, Cris? Eu tenho um pouquinho mais de cabelo que o Matheus Dávila, isso eu tenho certeza. Mas assim, eu estou aqui na concentração do Internacional, que vai se preparando para esse jogo das 7h30 contra a equipe do Atlético Mineiro. E o sonho do título, ele ainda existe. São 6 pontos para o Palmeiras, 9 em disputa. E o Colorado terá o retorno hoje de Fabiano na lateral direita. E não teria como ser diferente, até porque o Zeca é desfalque. Ele teve um entorse no tornozelo e fica de fora até mesmo do banco de reservas. Além disso, o Inter também não terá Rodrigo Moledo e Wellington Silva. Os dois jogadores foram expulsos no jogo contra o Botafogo. E para fechar os desfalques, William Potker segue com problema na coxa, um desconforto muscular, e também não fica nem no banco de reservas. Depois, Cris, Caco, a gente vai falar um pouco mais sobre esse Inter, mas também no Atlético Mineiro. A declaração do Odair e do Roberto Melo chegou no vestiário do Galo, pessoal. Cutucaram o Galo, né? Cutucaram o Galo. Cutucando o Galo, aí deu problema. Mas desfalques relevantes para a equipe do Internacional, né, Caco? E o duelo de dois grandes goleiros, Vitor e Marcelo Lomba, que a gente vai falar em instantes, porque a gente vai começar falando, mostrando para você uma entrevista do Everton. Qual gremista não sonha em ter o Everton jogando na Libertadores de 2019? Nenhum gremista, né? Porque ele é o dono da bola do Grêmio no Campeonato Brasileiro no ano. Tudo bem, tem gente que fala daquele lance do River Plate, que ele acabou perdendo um gol, mas ele estava sem ritmo. O Renato tem razão em preservar o jogador, que depois fez gol por cobertura, está muito bem. É o grande cara para o Maraca, mas ele está muito focado em seleção brasileira e para a Europa também. Pois é. Olha, não tem gremista que não sonhe com o Everton na Libertadores do ano que vem, mas parece, ou pode ser, que o sonho do Everton seja outro. Roda aí. Na metade do ano você acaba pegando meio de temporada no Brasil e início de temporada na Europa, né? Você acaba chegando bem fisicamente e acaba conhecendo os companheiros mais de perto, né? A gente sabe que chegar e se adaptar ao futebol europeu assim no meio da janela deles é bem complicado, porque a gente já chega um pouco desgastado da nossa temporada, né? Mas creio que surgir qualquer oportunidade a gente tem que agarrar e fazer de tudo. Pois é, uma proposta da Europa é convidativa, hein? E o Everton está no nível do Real Madrid, do Barcelona, do Paris Saint-Germain e dos que estão interessados. Manchester United e o Manchester City do Guardiola. Golaço, hein? O Everton, que é um dos artilheiros do Grêmio, né, Caco? Sim, tem 19 gols na temporada, fez mais já que na temporada passada, tá buscando os 20 gols, superar essa marca de 20 gols, que há muito tempo o Grêmio não tem um artilheiro que passe dos 20 gols. Isso é que ele não é um cara de ataque, né? Ele não é um cara de linha, quer dizer, ele não é um cara de área, ele é um cara de ataque de flanco, mas acaba dentro da área fazendo muitos gols. Mas ele é um cara de primeira linha, de seleção brasileira, e pode sim ter até aquele interesse que eu passei essa semana do Milan, mas o mercado italiano ele é mais barato, ele não é tão produtivo para o jogador como o mercado espanhol, só o PSG na França e também os dois clubes da Inglaterra que estão interessados no Everton. E já tem as declarações do Everton sobre seleção brasileira e uma brincadeira que ele fez com o técnico Guardiola. Mas antes vamos falar de Internacional. O Inter que volta ao estádio Beira-Rio com desfalques relevantes. Como será que ele está se preparando para esse confronto contra o Galo Mineiro? A gente confere na reportagem de Marcelo Salzano.
O Campeonato Brasileiro se aproxima da sua reta final. O Inter iniciou a competição sob desconfiança. O Grenal do primeiro turno na Arena foi o divisor de águas. Apesar do empate, a partir dali o time embalou, principalmente com uma grande campanha dentro de casa. Mesmo com toda a desconfiança no início da competição, e a gente se cobrava dentro do grupo, sabendo da qualidade do nosso elenco, que a gente podia almejar coisas grandes na competição. O Beira-Rio está assim nesse momento, vazio. À noite, um grande público vai empurrar o time no jogo contra o Atlético Mineiro. No coração dos torcedores colorados, o sonho ainda vivo do título brasileiro. A realidade, a conquista da vaga na fase de grupos da Libertadores 2019. Com certeza a gente vai até o final em busca do objetivo em busca do Palmeiras, e você sabe, se você não conseguir, você vai estar lá em cima, você consegue o segundo objetivo, que é a vaga direta para a Libertadores ano que vem. Para o duelo diante do Galo, o próprio Fabiano retorna à lateral direita. Rodrigo Moledo suspenso será desfalque. Emerson Santos será o parceiro de Cuesta. A boa fase do artilheiro Leandro Damião é um trunfo para logo mais. O campeonato está em aberto, não tem nada decidido, nós temos que lutar até o final, não adianta nós ficar cabeça baixa agora. Temos 2 jogos seguidos em casa para fazer o nosso papel. Depois da derrota para o Botafogo, a vitória é obrigação. A gente sabe que numa competição equilibrada como essa, quando você tem um tropeço, você no jogo seguinte você precisa fazer o teu dever, que é em busca de uma vitória. E a gente, dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente novamente vai buscar fazer um grande jogo. E assim vai o Inter, com o objetivo de fechar o ano de 2018 da melhor maneira possível. Daqui a pouquinho tem resenha de Internacional lá com o pessoal do Toque de Bola. Mas antes tem um recado do Caco da Mota. Você tá marcando toca que nem o Inter contra o Botafogo, caiu na rotina e na mesmice, tá dando migué na patroa, olha aí, ó, mostre a sua parceira que você ainda é o cara, estou certo, Rafael? É isso tudo bem? mesmo, tudo certíssimo, certíssimo, Caco, a vida caiu na rotina, então não tá deixando mais a parceira feliz, ela era feliz, agora não tá tanto. Pois então, não pode, né? Não pode não, se quer inovar de verdade, então tenta o ativo e comprove. Rápido, eficiente, fica agindo por vários dias no seu corpo, no seu organismo, e você tem certeza de resultado. O telefone está aqui na tela, 0800 601 0700, e atenção, aproveite nossa antecipação do Black Friday. Leva tudo ativo, isso mesmo, para zerar de vez o estoque lá na Central. Parcelinha pequenininha que cabe no teu bolso, muito desconto nos pacotes promocionais, primeiro pagamento só para o ano que vem, vai começar a utilizar hoje, vai pagar só no ano que vem. Entrega grátis, sigilosa para todo o estado. E tem presente na compra, são muitos motivos para comprar e conhecer ou voltar a usar o ativo. 0800 601 0700, está aqui a caixinha mágica. Que baita dica do Rafael, quero mostrar que você ainda é o cara ativo. Ligue, tá aí o número na tela, 0800 601 0700. Cris Bart. E chegou a hora da gente conferir como é que anda a resenha mais confirmada da rádio, agora na TV no caso, com Alex Bagé, a turma do Toque de Bola lá na Rádio Bandeirantes. Bagé! Vamos, tudo bem, Cris Bart? Deem tchau pra Cris lá. Oi, Cris. Oi, Cris. Tchau não, me dá oi, né? Oi. Isso aí é coisa de gente do interior. Tchau é italiano. Diz que é tchau. Italiano diz tchau. Tudo bem, Cris? Tudo, com vocês. Tudo certo. Sabe que a gente está num debate aqui entre tantas teses nossas, hoje recebendo Simon Bianchini, Paulinho Pires, o homem dos números aqui da Rádio Bandeirantes, Roberto Pauletti, eterno craque do futsal, e Clayton, né? Ex-jogador, hoje treinador de futebol. E nós estávamos debatendo aqui, Cris, justamente quais são as dificuldades que o Internacional pode encontrar hoje contra esse Atlético Mineiro, que ainda tem o que buscar no campeonato também, senhores. Eu acho que a grande dificuldade que o Internacional vai encontrar está dentro dele mesmo.
porque nós estávamos comentando há pouco, esse modelo de jogo adotado com o 4-4-2, ele torna o Internacional lento e fácil de ser agredido, e o time ataca pouco. Mas é claro que isso aí é apenas uma opinião de quem gosta do 4-3-3. É claro que o importante, né, Clayton e Paulete, o importante é que o Inter vença a partida, né? No começo de conversa. Faltando 3 rodadas, o mais importante é que o Inter conquiste o resultado. Agora, é claro também que, pessoal do Donos aí, que se você jogar bem, estará muito mais próximo de chegar à vitória. Perfeito. Agora, o mais importante hoje é que o Internacional faça os 3 pontos. Exato. Não importa de que forma. O importante é vencer. Não vai adiantar nada jogar muito bem hoje e não conquistar. Mas tem um detalhe importante. O Atlético Mineiro, diferente de outros jogos que o Inter teve em casa recentemente, o Atlético Mineiro não é um time tão defensivo. O Inter vai ter espaços hoje. E precisa ser ofensivo o Atlético. Claro, porque também precisa da vitória. Então vai ser um jogo franco. Pode ser. E eu acho exatamente isso. A maior dificuldade do Inter hoje é o Atlético ter uma equipe forte e está buscando a vaga na Libertadores. Então vai ser um jogo muito bom, um jogo aberto. O Atlético, por característica, não é um time que joga fechado. Então vai ser um jogo muito bom, um jogo difícil, um jogo de cuidado, um jogo de times que vão ter que ter atenção, né? Atenção tanto ofensivamente como defensivamente. Está bem estruturado. E o Inter, como falou, tem que ganhar. Jogo difícil, jogo complicado, o Inter tem que ganhar. E enfrenta um adversário que vai dar espaço. Então, com certeza, o Odair deve ter montado as suas estratégias para fazer um grande jogo hoje. E quem for assistir, vai assistir um grande jogo. Eu aposto um café com vocês aqui, mas depois eu vou cobrar de vocês. Sem açúcar. Eu aposto um café sem açúcar, né? Sem açúcar. Tô de dieta, tu viu que eu tô mais magro? Anotei isso. Dá pra anotar. Notamos todos. É que a TV engorda. Mas eu aposto um café com vocês que hoje vai ser um jogo de muita bola aérea. Porque o sistema defensivo do Internacional é um sistema que joga bem bola aérea ofensiva. Sem Moledo hoje. Sem Moledo. Mas o do Atlético Mineiro também faz isso, principalmente com o Leonardo Silva. E os 2 camisas 9 de excelência dos 2 times hoje, né? Eu acho que será um risco se o Internacional ficar alçando bola para a área, porque eles têm 2 torres altas lá dentro da área deles, né? Falha, né? Não, pode falhar. Eu volto a dizer, principalmente o Clayton falou e o Simon falaram, se o Internacional for atacado e o Atlético tem a vocação do ataque, vai faltar mais um atacante para o contra-ataque. Mas o Bagé citou os 2 centroavantes de excelência. Hoje o momento é muito melhor de Leandro Damião. Com certeza. O Damião vive melhor momento que o Ricardo Oliveira. O momento do Inter é muito melhor que o do Atlético hoje, né? O Internacional está buscando ainda a confirmação de uma segunda colocação. O Atlético precisa fazer mais pontos porque ele vem tomando pancada. O desespero é muito maior do Atlético. Muito maior do Atlético. Porque o Inter já está classificado para a Libertadores do ano que vem. Claro, só está buscando a vaga agora na fase de grupos da Libertadores. O Galo não. O Galo nesse momento vem a Porto Alegre, faltando 3 rodadas, para no mínimo pontuar, para tentar chegar, na pior das hipóteses, no G6, na chamada pré-Libertadores. E numa sexta colocação. Isso, essa garantia ele não tem ainda. Não, quinto lugar nem pensar. Quinto lugar não tem nem como. Pensar. E pega um Inter querendo apagar a imagem, né, da má atuação e de tudo que aconteceu, né, contra o Botafogo. Então, é um jogo, exatamente, um jogo que se torna um pouco mais tenso, um jogo que se torna mais importante para o Inter. Faltam 3 rodadas, né? São mais 2 rodadas aqui dentro do Beira-Rio para acabar o ano. Então o Inter precisa de um não só também a vitória, de um jogo bom também, com certeza. Agora de tudo que a gente está falando, a perspectiva é a melhor possível. Nós temos um grande jogo, né? Exato, grande. Eu falei anteriormente, quem for assistir ou no estádio, em loco ou pela televisão, vai assistir um grande jogo. São 2 equipes que precisam. Porque o que acontece no final de Brasileiro? Aqueles jogos de meio tabela, o time já é classificado, o time já não quer nada. Ainda tem disputa. Tem disputa, é um jogo com disputa. E isso é importante, claro, para o desenvolvimento do jogo. Agora, eu acredito também que a partir não só dessa rodada, mas já comece a se traçar quais são as deficiências do Inter para a temporada que vem, né? Exato. Porque a turma é diferente ano que vem com o Libertadores. Né? Não, e a sequência de jogos, porque muitos bate agora no Inter que não está conseguindo manter o mesmo nível do primeiro turno, do começo do segundo turno, é porque a sequência apertou. Olha esses últimos dias. Questão, tá? É uma meia-verdade. Por que eu vou dizer que é uma meia-verdade? É muito maior, Paulinho. Não, sim. Eu sou o cara dos números, né? Aí eu fui lá olhar, não estou olhando desempenho, estou olhando apenas o resultado final, números. O Inter tem nesse momento, ao final desta rodada, lá no primeiro turno, da 16ª rodada do primeiro turno, o Inter tinha 29 pontos. Hoje tem 27, ou seja, tem 2 a menos.
A diferença de 2 pontos, apenas 2 pontos. É o empate técnico, é praticamente a mesma campanha. É a mesma campanha. Vamos devolver o comando lá para Cris Bart, para o Caco da Mota com o Donos da Bola na tela da TV Bandeirantes. Cris, nós vamos continuar aqui debatendo muito futebol e até daqui a pouquinho, pode ser? Até daqui a pouquinho com o debate de Grêmio. E olha só, Bagé, hoje ainda no programa também tem a prancheta do Bagé. Tu vai falar do meio-campo ali da dupla Grenal para os confrontos de logo mais, né? Tô falando sobre a intensidade que, na minha opinião, tem faltado aí a primeira linha de volantes ali da dupla Grenal. Tá bom, é daqui a pouquinho. Aí, pessoal. Valeu, até grande abraço aí. E olha só, a gente dá uma pausa. Volta daqui a pouquinho com mais Grêmio, mais Inter. E do lado do Inter, o confronto de 2 grandes goleiros, Vitor e Marcelo Lomba. É já já. Estamos de volta com os donos da bola e 2 jogaços para dupla Grenal hoje, Flamengo e Grêmio, Inter e Atlético Mineiro. A gente já resenhou aqui sobre Inter e agora chegou a vez do Grêmio. Que esse confronto com o Flamengo, o Caco fechou uma matéria que mostra assim que tem um gostinho de revanche do tricolor, é isso, Caco? Tem um gostinho de revanche, principalmente por parte do Everton. Ele falou isso na coletiva ontem. Então a gente confere agora, roda lá. De volta ao Maracanã, onde o Grêmio não tem boas lembranças este ano contra o Flamengo. Tudo começou antes, num empate no finalzinho do jogo de ida na Arena. Depois do 1-1 em casa, aí sim vem o duelo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. E Everton fez logo no início do jogo o gol da vitória e da classificação do Flamengo. O Grêmio daria ali adeus à Copa do Brasil. Aquele gol deles ali acabou complicando os nossos planos e com certeza acho que fica aquele sabor de revanche, aquele sabor de ir lá ganhar deles e se aproximar ainda mais ali deles na tabela. Derrotar o Flamengo agora vai complicar as chances do time carioca na briga pelo título. Mas vale mais para o Grêmio, que ainda briga por uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Não é mata-mata, mas é sim jogo decisivo, numa sequência de 3 que o Grêmio tem pela frente. São 3 finais, né? A gente tá bem focado nessa reta final aí. Que a gente sabe que dependemos apenas de nós para conseguir essa vaga direta na fase de grupo da Libertadores, né? Que é muito importante para a nossa sequência aí no ano que vem, quando voltar, ter uma pré-temporada um pouco mais longa, que a gente sabe que faz toda a diferença. Flamengo e Grêmio têm cara de decisão. Sem Luan, mais uma vez, a responsabilidade cai sobre Everton como protagonista, ainda mais no Maracanã. A gente fica feliz por esse momento, né, por essa oportunidade de estar jogando num estádio como o Maracanã, um estádio histórico que a gente conhece bem, né? Acho que o importante é mesmo a gente focar nessa vitória, porque a gente, como eu falei, dependemos apenas de nós. Espero que a gente possa ir lá no Maraca fazer uma excelente partida e sair de lá com os 3 pontos. Goleador do Grêmio na temporada com 19 gols, Everton é a esperança tricolor nesta reta final do Brasileirão. Aliás, a última façanha de Everton no Rio foi no Engenhão, contra o Fluminense. Mas que golaço! Golaço mesmo, hein? E o artilheiro do Grêmio, 19 gols. Pra mim, o gol mais bonito do Brasileirão é esse aí do Everton, indiscutível. O gol mais bonito do Brasileirão. Talvez do ano. Também, né? Claro. Vamos voltar lá no Toque de Bola, Alex, Bagé e a turma toda reunida numa resenha que eu adoro lá na Rádio Bandeirantes. Bagé, o que falar de Grêmio e Flamengo? É jogão de bola e valendo tudo a essas alturas do campeonato, não é? Verdade, Cris e Caco da Mota, porque se nós pegarmos o retrospecto, o Paulinho que gosta de números, não só gosta, como domina os números, se nós lembrarmos esse ano de Grêmio e Flamengo, o Flamengo eliminou o Grêmio de uma Copa do Brasil, num primeiro jogo que estava 1-0 para o Grêmio, e lá nos acréscimos, um jogaço, o Flamengo empatou. Entre o jogo da ida e o da volta da Copa do Brasil, teve outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, que o Grêmio tinha ali um time titular, aliás, um time meio mexida, e o Flamengo tinha 90%, titular, né? Praticamente. E o Grêmio ali ganhou. Ou seja, até agora os encontros foram de bons jogos. Hoje eu imagino que o gramado do Maracanã esteja em boas condições pelas chuvas, mas é uma perspectiva positiva, não? Não, um grande jogo, né? Tem também esse fato que envolve, que é do Renato, né? De Flamengo. Desejado pelo Flamengo. De Grêmio. E os dois buscando, o Flamengo ainda sonhando, mesmo que difícil, né, com o título ainda. O Grêmio com a disputa que tu falou aqui, nossa, né, do Grenal, de classificar, é o título à parte de classificar na frente do Internacional. Então, é um bom jogo, um jogo com atrativos também, parecido com o do Inter aqui.
com atrativos de times que querem e buscam algo ainda, uma motivação a mais dentro da competição. Sabe que eu gosto muito do estilo de jogo que o Renato implementou no Grêmio. O Grêmio joga igual dentro e fora de casa. Joga é um padrão, né? É um padrão de ataque, um padrão corajoso que o Renato instituiu. E tem um detalhe, o Grêmio normalmente no Maracanã ele se dá bem. Talvez por esse estilo, talvez por ter preparo físico, por ter estratégia. Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Mas hoje o Flamengo joga a vida dele também, não vamos esquecer. Vai ser um jogaço, né? O Flamengo busca o título ainda tem a questão matemática em relação ao Palmeiras, busca o título do Flamengo. O Flamengo ganhando do Grêmio hoje, de forma matemática, garante vaga na fase de grupos da Libertadores, só depende dele se ganhar, está classificado. E já elimina o Grêmio, em termos de Libertadores. E o Grêmio tem alguns desfalques importantes, né? Esse é o problema também do Grêmio. Tem um outro confronto aí. O Dorival Júnior ouvindo tudo que está ouvindo a respeito de Renato. Ele vai jogar a vida também. Claro. Ele quer isso que eu falei, esse é um atrativo principal, no meu modo de ver, porque o Dorival, ele deu uma baixada, teve ali, não conseguiu. É uma oportunidade de ele conseguir garantir o Flamengo, conseguir mostrar de alguma forma que está pronto para continuar no Flamengo ano que vem. Então, são várias disputas, além de ser dois grandes times. Então é um jogo com vários atrativos, um jogo muito legal. O jogo Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil, na eliminação, na derrota por 1-0, o gol veio muito cedo, numa falha do sistema defensivo do Grêmio. O Grêmio não teve uma boa atuação ali, talvez tenha sido uma das piores na temporada, principalmente o segundo tempo. O time não conseguiu reagir, não conseguiu propor, não conseguiu ser o Grêmio que naquele momento via talvez um dos seus principais momentos no ano. Acabou caindo fora da Copa do Brasil, que era uma das esperanças de título nessa temporada. Acho que é um Grêmio diferente, é um Grêmio que o Renato vem mesclando os jogadores. O próprio Michel disse na saída de campo que é um Grêmio que o Renato vem dizendo que vai mudar até o final do campeonato 3, 4 jogadores por partida, para que todo mundo tenha esse ritmo e consiga ter as boas atuações. O Maicon pode estar de volta, tem outras situações, mas acho que o Grêmio hoje chega melhor do que quando enfrentou o Flamengo pela Copa do Brasil naquela ocasião. Eu sei que eu acabo insistindo em algumas questões, rapidamente, Bagé, o pessoal donos aí, a questão de resultado. Faltando 3 rodadas para o final do campeonato, não interessa mais jogar bola, cara. O negócio é vencer a partida ou pontuar. Não, isso é importante, que interessa. É o que ficam os o resto pontos. Agora não adianta mais. É que são dois times que praticam um bom futebol. Bom, vamos devolver e agora sim um tchauzinho, Cris Bart, Caco, até mais. Valeu. Aí. Beijo, Cris. Ô, Bagé, eu te dou tchau agora e amanhã te dou bom dia no primeira hora, né? Te espero 6 da manhã. Cris chega um pouquinho depois, né? Mas eu me deixa dormir um pouquinho, Bagé. Tá bom. Né? Eu durmo um pouquinho mais que tu. Beijo, Cris. Tchau. E falando em Rádio Bandeirantes, hoje a partir das 5h30 da tarde, né, Caco, começa a transmissão dos 2 jogos praticamente. Todo aquele o Inter preparativo joga antes, do jogo aberto depois. com a equipe da Bandeirantes. Isso. Aí depois tem o Daniel Oliveira narrando o jogo do Internacional e o Marcos Couto narrando o jogo do Grêmio. Então, todas as emoções do Campeonato Brasileiro hoje na Rádio Bandeirantes. E voltamos na concentração do Internacional com Gabriel Correia. E aí, Gabi, tem alguma movimentação por aí? Alguma outra informação? Sabe que por enquanto o clima está muito tranquilo, né, aqui na concentração do Internacional, Cris, mas eu quero falar um pouco mais sobre o Atlético Mineiro, que é o adversário do Inter hoje, às 7h30, e eu falei antes que a repercussão da mensagem, onde o Odair e o Roberto Melo falaram que quem iria pagar o pato era o Atlético depois da derrota sobre o Botafogo. Essa mensagem ela chegou ao vestiário do Galo e o goleiro Vitor, que é muito identificado também com a torcida do Grêmio, afinal jogou por muito tempo aqui antes de chegar no Atlético Mineiro, disputou diversos clássicos grenais, ele falou justamente sobre isso, sobre essa declaração de que quem iria pagar o pato era o Galo Mineiro. A gente viu, mas acho que não é isso que a gente tem que usar como motivação, não. Até porque esse tipo de fala, de vestiário, talvez é algo que tinha que ter sido usado internamente, mas a gente sabe que é normal isso, mas não é isso que tem que motivar a gente, sabe que não é isso que vai nos fazer correr mais ou vai nos fazer buscar mais o resultado, né? E eles também têm maneiras de motivar os jogadores deles, nós temos as nossas, mas a nossa motivação não é em cima do que ele disse, sim em cima do resultado e da importância que ele representa para nós em termos de tabela.
O Atlético Mineiro, que já está praticamente definido, o Vitor, ele fala que não deve usar como motivação, mas a gente sabe que isso chega assim no vestiário, os jogadores ficam sabendo sobre isso. O Galo que terá 2 desfalques importantes, lateral esquerdo Fábio Santos e o volante Elias, ambos suspensos, não enfrentam o Internacional hoje às 7h30 no estádio Beira-Rio. Cris. Obrigada, Gabriel. A gente imaginava que ia chegar com certo impacto essa declaração do Odair Helma. Se o Galo ganhar, o Inter ganhar, daí isso não vire provocação dentro de campo, que às vezes é uma mania. Provocar, eu acho que o Odair foi infeliz quando falou. Ele não quis dizer isso, mas ele foi infeliz, ele acabou provocando. Não, ele não quis dizer dessa forma agressiva que refere no outro. Eles vão pagar o pato. Na verdade, ele estava se defendendo e jogou tudo pro Atlético Mineiro. Ele quis dizer, mas acho que se pudesse ele não teria dito. Depois de cabeça fria, foi de cabeça quente. Aí de cabeça ele foi fria infeliz. E isso gera aquele tipo de coisa que deu no último jogo do Inter com o Botafogo, os jogadores se provocando. Mas, falando de Vitor, a gente tem que valorizar muito o goleiro do Internacional. Vai ser um show de goleiros a partida de hoje. O Vitor é um grande goleiro, mas Marcelo Lomba Marcelo Lomba é o goleiro do... Se eu falei que o Everton é o grande atacante do futebol brasileiro, hoje o Marcelo Lomba não é o melhor goleiro do futebol brasileiro, mas no Campeonato Brasileiro é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. A gente vê pelas defesas aí. E isso reflete o quê? Ele está cada vez melhor. O Inter não vive um bom momento e nem o técnico Odair, por isso que está nervoso. Isso não significa reconhecer que a campanha do Inter é maravilhosa. Tem que reconhecer, mas isso é lá no final do ano. Quando terminar o ano, a gente assina embaixo assim, que beleza, o Inter no G4, grande campanha, parabéns, veio de um rebaixamento, voltou ao Brasileiro. Mas agora, hoje eu digo, é jogo até para risco para o Internacional. O Inter não vem bem no Brasileiro, não está jogando bem, com desfalques, corre risco hoje contra o Atlético Mineiro. Quem viver verá. Olha só, a gente dá uma pausinha, volta com a prancheta do Bagé, analisando meio campo de Grêmio e meio campo de Inter para os confrontos de logo mais e ainda a provável escalação do Colorado para a partida contra o Galo. Estamos de volta com os donos da bola e tem confronto logo mais, Grêmio e Flamengo, Inter e Atlético Mineiro e o assunto ali meio campo da dupla Grenal está na prancheta do Bagé. Hora da prancheta do Bagé aqui nos Donos da Bola. E eu quero falar sobre o sistema de meia cancha do Inter e também do Grêmio. E, na minha opinião, a falta de intensidade na escolha de algumas duplas. Vamos para a prancheta? Vamos começar falando do Grêmio, principalmente quando tem a dupla escalada Cícero-Maicon. São 2 jogadores de muita experiência, 2 jogadores de muita qualidade, só que quando atuam juntos, falta intensidade, tanto quando o Grêmio é atacado e principalmente quando o Grêmio tem essa posse de bola. Por quê? Vamos olhar na prancheta, ó, que atrás dessa linha do Maicon pela direita e do Cícero pela esquerda, tem o Michel, que é o guardião, que é o primeiro volante. O Grêmio, quando sai com essa bola, precisa de um pouco mais de intensidade, que estava acostumado quando tinha Arthur, quando tinha principalmente o Luan. Na ausência do Arthur negociado e do Luan, que está no departamento médico, o Cícero precisa ser o meia pelo lado esquerdo e o articulador pelo lado direito precisa ser o Maicon. Com isso, falta intensidade, porque os dois não têm velocidade e automaticamente sobrecarrega a lateral esquerda com o Bruno Cortez, que não tem efetividade, a lateral direita, que também não tem tanta saída com o Léo Moura. Essa a prancheta do sistema de meia cancha do Grêmio, mas agora nós vamos para a meia cancha do Internacional. E aí eu quero destacar lá na prancheta 2 jogadores, D'Alessandro e Patrick, que também não fazem uma combinação de intensidade quando atuam no meio-campo colorado. Lá na prancheta nós vamos verificar que tem normalmente o Edenilson jogando na primeira linha pela direita, o Rodrigo Dourado jogando na primeira linha pela esquerda. À frente, quando atuam D'Alessandro pela direita, ele acaba trancando o Nico Lopes, que joga muito bem por esse lado, pela extremidade direita. Se nós colocarmos o D'Alessandro pelo lado esquerdo, ele acaba atrapalhando justamente o Patrick, que joga mais colado no Iago. Ou seja, D'Alessandro e Patrick, nas últimas vezes que foram escalados, não deram intensidade para a meia cancha do Internacional, o mesmo acontecendo na meia cancha do Grêmio com a dupla Maicon e Cícero. A análise da falta de intensidade da dupla Grenal aqui na prancheta do Bagé.
Valeu, Bagé. E agora a gente quer saber, né, Caco, como é que o Inter vai para esse jogo contra o Galo? Se inspirando na prancheta do Bagé, a gente até mudou o nosso esquema tático aqui no cenário do Donos da Bola. Esse cenário maravilhoso, dá para se espraiar. E a gente vai lá na concentração do Internacional. Gabi, qual é o provável Inter para entrar em campo logo mais contra o Galo? Eu não vou tentar estragar a escalação tática, o esquema tático, vou fazer o simples. O Inter está definido já para o confronto contra o Atlético Mineiro. Com o goleiro Marcelo Lomba, Fabiano voltando à direita, a dupla de zaga com Emerson Santos e Vitor Cuesta e o Iago na lateral esquerda. O meio de campo com o Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro, Patrick aberto pelo lado esquerdo, Nico Lopes pelo lado direito e Damião, o centroavante do Inter, pronto para este confronto e que segue na busca pelo líder Palmeiras. Cris. Obrigada, Gabriel. E olha só, o Everton, né, o atacante do Grêmio Everton, continuou dando declarações. E a que a gente vai ouvir agora é quando ele fala sobre seleção brasileira. Acabei perdendo um amistoso, uma excelente oportunidade, que foi contra a Argentina, né? Que eu acabei ficando de fora por causa justamente da lesão. A gente fica triste, mas tem que ter paciência. O professor Tite conhece todos, está olhando para todos estão no radar dele. Quem estiver bem vai ter oportunidade novamente. Caco, agora, sabe quando a gente está ali esperando uma ligação, esperando uma mensagem, né, do chefe, do trabalho novo ou do namorada? Grande prêmio, estou para receber um prêmio, um dinheiro. Quem parece estar esperando uma ligação é o próprio Everton. Exatamente. Será? Vamos ver? Há muito tempo. De quem será? É um sonho, né? Todo jogador sonha jogar em alto nível, jogar Europa, chegar a uma seleção, e comigo não é diferente. Acho que quando você está numa sequência boa, assim, numa fase como eu venho vivendo, você é observado, monitorado por vários clubes, né? Ainda não tocou meu telefone, mas quem sabe aí, né? Aquele me liga aí. Ele me liga, ele fala, é o Pepe Guardiola. É o Pepe Guardiola. Que foi feita a pergunta, Guardiola costuma ligar e falar com o jogador. Para ter um certo termômetro, ver como é que é o jogador, a personalidade. Não ligou ainda. Mas é bem provável que um técnico desse nível, ou um empresário de um grande clube, do Manchester United, do Manchester City, possa ligar para ele. Manchester City, que é o time do Pepe Guardiola, grande Pepe Guardiola. E eu ligo agora para ela. Alô, Regina Lima, tá na linha? O que tem no Band de Mulher de hoje? Alô, Cris, tô na linha, assim, já tava te esperando também, né? Porque eu já sabia que tu ias me chamar. Bom, olha só, a gente vai falar que dança não tem idade, viu? Vamos ver bailarinos de todas as idades aqui no programa. E também, claro, vamos falar de quem quer muito estudar, fazer um curso, estudar no exterior, tá? Então a gente vai dar dicas maravilhosas e preciosas e as notícias, é claro, do dia que você acompanha no Band Mulher. Alô, Cris, tô te devolvendo. Tá, Regina. Tchau, beijo. E olha só, tem um recadinho para você, ó. O Circuito Nacional Sesc Triathlon está com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. E os atletas podem se inscrever até hoje, dia 21 de novembro, pelo site sesc-rs.com.br/triatlon. A prova será domingo, dia 25 de novembro, na praia de Tramandaí. Além do triatlon, que é natação, ciclismo e corrida, é possível inscrever-se também na modalidade do duatlon, que é ciclismo e corrida. Basta você escolher a sua modalidade, montar a sua equipe e participar. E aí, Caco? Eu posso estar treinando pro Ironman aqui, ele já ouviu falar? Poxa, é violento aquilo. Respeita o homem. Me conta, minuto final agora dessa véspera de rodada aqui. Falar um pouco do Inter a respeito, né, na verdade, dos seus desfalques. O Moledo na zaga, de certa forma havia uma dúvida se o Edenilson jogaria ou não, mas está confirmado, né? E além do Moledo, tendo aí essa ausência dos jogadores de frente, o Wellington Silva como opção, o Internacional não tendo esse jogador, é preocupante nesse aspecto, porque o Internacional não tem o seu zagueiro principal e vai ser atacado pelo Atlético Mineiro. Já o Grêmio, acredito assim, ó, o Grêmio, por mais que jogue fora, tem tudo para conseguir um grande resultado, no mínimo um empate. Agora vai ser um caldeirão, vai ser muita força da torcida do Flamengo, que ainda está na esperança do título, mas todo mundo sabe que quem está na expectativa do título até hoje é o Palmeiras. 2 jogaços e a partir das 5h30 da tarde na Rádio Bandeirantes, tudo sobre Grêmio, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Vambora, cara. A bola rola. Deu pra gente. Tchau. Até amanhã.